E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo sobre Saint Seiya TCG, mais um card game que eu achei bem interessante e tô achando que vale muito a pena jogar e gravar vídeo aqui no canal, o hobby como sempre. Enfim, pessoal, vou falar nesse vídeo um pouco sobre as regras, os tipos de carta do jogo. Lembrando que aqui no Tabletop já tem um manual em português, porque quem criou esse mod no Tabletop e resgatou esse jogo de ser esquecido foi um brasileiro, o Fogaça, que gravou um vídeo aqui comigo. Esse jogo era um jogo mobile de Saint Seiya, não existia jogo físico, cartas físicas, mas enfim, eu acho que é um jogo que vale muito a pena, novamente. E sem enrolação, vamos falar das cartas. Opa. Falando um pouco sobre cada uma, falar sobre a carta de Cavaleiro. Deu um erro aqui, porque deveria ter entrado os status aqui nos contadores, mas não importa. A carta de Cavaleiro, ela tem o nome, obviamente, o Cavaleiro e a sua constelação, a sua categoria, que é o Cavaleiro de Bronze, de acordo com a sua armadura. Aqui, pessoal, nós temos o custo que seria para jogar essa carta. Nós temos 0/2. Significa que, para você jogar, você paga 0 Divine Cosmo Point, que é esse valor que fica aqui. E depois que você joga essa carta, você ganha 2. Então, isso é benéfico para você. Existem outras versões de outras cartas que já não acontece tanto assim. Por exemplo, essa outra versão do Shun, para você jogar, você precisa já ter 6. Você paga os 6 e não recupera nada. Enfim, os Divine Cosmo Point geralmente tem essa função de você jogar cartas, cavaleiros, equipamentos, técnicas. Então ele está bem relativo a isso. Sempre que você puxa uma carta, quando na sua fase de comprar, você ganha um. E quando você joga algumas cartas que te dão Cosmo Point, como essa versão do Shun, aí você pode ganhar mais. Cada carta de cavaleiro ela tem dois efeitos. Um é um efeito ativado, que você pode usar cumprindo algum custo, por exemplo, e o outro geralmente é um efeito passivo ou algum efeito disparado, do tipo quando ele é destruído, quando ele entra em campo, quando ele é chamado, enfim. Outros pontos interessantes da carta de cavaleiro é o CE, que é o Cosmo Energy, que tem a lógica de ser um ponto de ataque do seu cavaleiro, que é o que vai causar dano no cavaleiro do oponente. A AR significa Armor, armadura, que aí seriam os pontos de defesa. Quando acontece uma batalha entre dois cavaleiros, a diferença entre os pontos de ataque e de defesa, no caso o CE e o Armor, você causa a vida ao life point do seu cavaleiro. Você pode ver que os cavaleiros já têm muitos atributos. Lembrando que na batalha o dano mínimo tem que ser 1. Então em toda batalha ao menos 1 LP cai. E existe o CP, que é o Cosmo Point. Você pode confundir o Divino Cosmo Point, DCP, com o CP. Mas assim, o Divino Cosmo Point, como eu falei, é um requisito para você jogar cartas, como cavaleiros, técnicas, ocasiões, enfim, outros tipos de carta. Já o Cosmo Point, ele geralmente é uma moeda que o próprio cavaleiro tem que pagar para jogar o seu efeito e também para usar as suas técnicas. Então seria realmente o Cosmo do cavaleiro, enquanto esse aqui é o Cosmo seu, que está mestrando o jogo. Sobre os cavaleiros, o que mais eu posso falar? Você pode ter 3 cópias do mesmo cavaleiro no seu deck, exceto os cavaleiros lendários. Você pode ver aqui que no tabletop vai ter uma box aqui, que são só os cavaleiros lendários, que são meio que os protagonistas de cada etapa, de cada série do desenho. Aqui os cavaleiros do Ômega, os cavaleiros da série clássica, todos eles estão por aqui, enfim, do Lost Canvas também. E aí você só pode ter um deles no seu deck, no caso uma carta. Nesse meu deck de Shun, eu tenho três cópias da carta Shun, mas cada uma é uma versão diferente. E eu não posso ter mais de um em campo. Então, uma carta de mesmo nome em campo. Posso ter 2 cavaleiros da mesma constelação, por exemplo, mas não posso ter com o mesmo nome. Não posso ter 2 Shun. Falei um pouco sobre a carta de cavaleiro, sobre a batalha que acontece entre os cavaleiros. O objetivo do jogo é você tirar todas as chamas do relógio do oponente. Essas chamas são os Divine Life Points, ou DLP. Cada um começa com 12, cada um pode ter o máximo de 12. Existem alguns efeitos que você tem que pagar, Divine Cosmo Point, você pode recuperar. Quando você derrota um cavaleiro do oponente, esse cavaleiro perde uma chama,
Existe um cavaleiro especial que é chamado Pope, que é um cavaleiro, digamos, de extra deck, que você pode trazer para o campo se você tiver menos cavaleiros que o oponente. Quando ele é destruído, você perde 2 Divine Life Points. E o custo desse Pope você não paga em Divine Cosmo Point, no caso em DCP. Você paga eles jogando fora cartas do seu deck. Então, por exemplo, esse Shun aqui, ele tem 0/2. Então, para jogar ele não custa nada. Mas se eu tivesse, por exemplo, para jogar esse Shun aqui, que custa 4, eu teria que jogar 4 vezes 3, eu teria que mandar as 12 cartas do topo do meu deck para banir, que no caso é condenar a linguagem nesse jogo. Então, pensar bem qual é a carta do Pope que você utiliza. Sobre os cavaleiros, batalhas, já falei um pouco. Falar sobre outro tipo de carta agora. Falar sobre as cartas de técnica. Aqui a carta, a corrente de Andrômeda. Essa carta aqui também tem um custo para entrar. Por exemplo, essa aqui é 0/0. Então não tem custo nenhum e nem bônus nenhum. Mas muitas outras cartas podem ter um custo ou um benefício. As técnicas, elas produzem um ataque, porque os cavaleiros eles podem ter algumas ações em campo. Um é um ataque básico, que é atacar sem técnica, e aí você ataca somente com o seu Cosmo Energy, que o cavaleiro já tem, mas jogando uma técnica você pode aumentar esse poder de ataque do seu cavaleiro. Por exemplo, a corrente de Andrômeda aumenta em 5. No caso, o Shun, então, se jogasse, teria 5 mais 2, um ataque de 7. Fora que os ataques têm muitos outros efeitos. Esse ataque ele tem, por exemplo, logo abaixo um custo de Cosmo Point. Então, para o Shun jogar esse ataque, ele precisa pagar 2 Cosmo Point. A técnica é uma técnica de nível 1, como dá para ver no canto inferior direito. Esse nível é interessante para você buscar, tem algumas cartas que buscam técnicas de nível específico. E aqui no meio tem todos os cavaleiros que podem usar esse ataque. Tem aqui o Albior, que é o mestre do Shun, o próprio Shun, rei da Espica, e o Andrômeda Negro. Então todos eles podem jogar essa técnica. A técnica fica em campo, você joga ela e deixa aqui. E, por exemplo, qualquer cavaleiro pode jogar uma técnica independente da posição que ela está. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Shun e o Andrômeda Negro. Os dois podem jogar corrente de Andrômeda. Não precisaria ter duas cópias dela em campo. Os dois podem jogar. E aí cada um paga o seu Cosmo Point e ataca normalmente. As técnicas permanecem em campo. As técnicas têm um símbolo que diz qual é o alvo. Por exemplo, essa aqui tem essa seta. Então diz que eu escolho o alvo para que eu vou atacar. Mas existem outros símbolos que já vão dizer outras coisas. Existem algumas técnicas que atacam somente a carta que está na frente, outras atacam todos ao mesmo tempo, outras só protegem os seus, ou então tem um efeito que só acontece com o cavaleiro que ativou. Então cada técnica tem o seu símbolo. Vale muito a pena usar essas técnicas e ajudam bastante para a partida acabar um pouco mais rápido. Sobre outras cartas, existem as cartas de assistente, que elas têm esse espaço aqui no campo de batalha, elas permanecem em campo, vocês jogam ela e pagam o custo ou ganham o benefício, e elas têm um efeito que você pode ativar uma vez por turno, sempre que você pode ativar pelo menos uma vez, e geralmente tem uma compatibilidade. Se você tiver um cavaleiro que ela menciona, no caso aqui da Sasha, ela menciona o tema, aí esse cavaleiro já vai ter algum bônus a mais, ter algum benefício. Basicamente é isso, elas permanecem em campo, não vão para o descarte. Existem as cartas também de ocasião. Essas cartas são temporárias. Você joga elas, paga o custo, ou o que for necessário, ativa o efeito, e depois elas vão para o Iomotsu, que é meio que o cemitério desse jogo. Cavaleiros destruídos vão para o Iomotsu, toda carta que sai de campo, que é descartada, vai para cá. Basicamente isso, as cartas de ocasião têm diversos efeitos, são como se fossem magias nesse jogo. E existem as cartas de objeto, elas permanecem em campo. Por exemplo, esse objeto aqui, armadura de virgem, você equipa ela ao Shun. Então, por exemplo, você jogou ela em algum espaço, equipou ao Shun e aí resolve o efeito dela. E aí ela permanece em campo. E existe o outro tipo de carta, que é a carta de estágio. E aí dá para ver que é uma região compartilhada pelos jogadores. Os jogadores só pode ter um estágio em campo e geralmente tem algum efeito que vale para os dois. Ou quando ela disser o contrário, pode ser algo diferente.
Ah, sobre os assistentes, sempre se você quiser trocar de assistente, pode só destruir o seu, e aí pode colocar um outro da sua mão. E quanto aos cavaleiros, você pode sacrificar. Deixa eu colocar os status dos cavaleiros aqui no manual. Porque aí cada um tem o seu símbolo, a sua ação. Deixa eu ver. Não, tá um pouco mais para frente. Porque os cavaleiros eles podem atacar com ataque básico, podem atacar com técnica. Olha aqui, batalhar, que é o ataque básico, BA, técnica. Podem carregar o Cosmo, que é ganhar um Cosmo Point. Você pode sacrificar o cavaleiro, e aí você paga a penalidade em Divine Life Point. Existe o modo de evasão. Você pode movimentar ele, fazer ele mudar para o lado do campo de batalha, por exemplo, colocar em modo de bloqueio e a oração divina. Então existem cada uma as suas funções aqui. Batalhar, como eu falei, atacar somente com o ataque básico. Aqui a técnica, você atacar com a sua técnica. Carregar o Cosmo, recuperar o Cosmo Point, interessante. Sacrificar o cavaleiro, aí você paga a penalidade e troca de cavaleiro. Modo de evasão, que é interessante. Se ele receber um ataque básico, um BA, você joga uma moeda. Se der cara, você nega o dano e outros efeitos. Movimentar o cavaleiro é mudar ele, a posição dele em campo. O modo de bloqueio parece o modo de evasão, mas você reduz o ataque do oponente pela metade, basicamente. Então, aqui tem um cálculo de como fazer. Então você em campo, você pode ativar a habilidade do seu cavaleiro e aí depois você decide o que fazer. Se atacar ataque básico, ataque de técnica ou alguma dessas outras ações. Você só pode jogar um cavaleiro por turno, a menos que diga o contrário. Você deve ter o Cosmo Point necessário para você fazer isso, você poder jogar a sua carta. Se o oponente não tiver cavaleiros em campo, você ataca diretamente e aí ele perde 2 chamas por ataque. Existe a transformação dos cavaleiros, como eu falei. Por exemplo, a armadura de Virgem. Você equipa ela ao Shun e aí você coloca ele na forma armadura de ouro. E aí aqui na carta você vem aqui estado 2. Aí está aqui o Shun de Virgem com a armadura de ouro. Antes era uma carta extra que ia aqui para o extra deck, ficava abaixo do Pope. E é isso. Seriam alguns detalhes das cartas. Para você transformar a sua carta, deve cumprir alguns requisitos. Para você vencer o jogo, ou você consegue apagar todas as chamas do relógio do oponente, no caso fazer ele ficar com 0 DLP, Divine Life Points, ou se ele ficar sem nenhuma carta no deck. O deck deve ter no mínimo 40 cartas mais o Pope, e no máximo 60, se não me engano. Existem algumas condições, alguns estados que um cavaleiro pode estar, o que já lembra bastante Pokémon, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui alguns status negativos. Envenenado, PSN. Sem sentidos, SNE. Envenenado é igual Pokémon, você recebeu um dano a cada turno. Sem sentidos, você não faz nada com o cavaleiro. Possuído, o oponente pode jogar, fazer um ataque básico com o seu cavaleiro, por exemplo. Paralisado, igual Pokémon, ele não faz nada de ataque no turno. Só tem algumas poucas ações. Burn, parecido também, lembra mais o Confusão em Pokémon. Se ele fizer alguma ação, ele recebe 3 de dano. E o Congelado, ele fica paralisado por 2 turnos. Enfim, o jogo basicamente é isso. É bem interessante. Estou achando que vale a pena jogar, tanto pela nostalgia quanto pelos recursos mesmo. Tanto os cavaleiros têm uma pontuação interessante. Você, como jogador, você tem também o seu custo para trabalhar, suas magias para trabalhar. Então eu acho que vale muito a pena. O Fogaça trouxe muita coisa para o mod. Nos primeiros, já gravei 2 vídeos sobre isso, mas o cara está sempre atualizando, tanto a estética, a jogabilidade. Aqui ele já colocou algumas cartas novas. Começou a incluir os guerreiros deuses de Asgard aqui no jogo, técnicas deles, ocasiões. Pensou em também uma carta do Lost Canvas, outras cartas que ele conseguiu encontrar arte, está trazendo também alguns tokens. Tá tudo bem organizadinho, você consegue buscar os cavaleiros por tipo. Aqui os guerreiros deuses, cavaleiros lendários, cavaleiros de ouro. Aqui tá tudo misturado, as 3 gerações. Você tem, por exemplo, os cavaleiros de ouro, do clássico. Aí já tem do Lost Canvas, tem do Ômega também. Tudo aqui misturado, dá para procurar por nome. Ares, por exemplo, já apareceu Mu, Xion, Kiki. Você pesquisa pela constelação, por nome. Cartas de assistente, de objeto, técnica,
estágio e ocasião, tudo bem dividido. Dá para você pesquisar, por exemplo, a técnica. Tanto você pesquisa por nome, o nome das cartas está em japonês, das técnicas, então pode estranhar um pouquinho. Aí você pesquisa, por exemplo, Ikki, aí já vai aparecer todas as cartas que o Ikki pode jogar, todas as técnicas dele. Então isso já ajuda bastante a montar um deck também. Opa! E basicamente é isso. Acho que é o básico do jogo mesmo. O restante é só enquanto jogar. O jogo começa, você compra 5 cartas na mão. O primeiro jogador não compra. Depois o jogador seguinte pode comprar uma carta, somente uma carta por turno. E basicamente é isso. O tabletop está bem intuitivo, tem um manual aqui. Estou conversando com o Fogaça para importar o jogo e colocar ele também no Untap, que não é lá o melhor site do mundo para se jogar card games, mas é uma opção viável para quem não tem tabletop e até para quem não tem computador. Então isso já pode ajudar o pessoal a se popularizar um pouco mais, a dar uma chance para esse jogo. No mais é isso. Se surgir alguma dúvida, que podem surgir bastante, só tentei introduzir um pouco as cartas e alguns conceitos do jogo. Aguardem os próximos vídeos, vou tentar trazer partidas ou coisa do tipo em breve. E é isso aí, pessoal. Valeu pelo vídeo e até a próxima.